Olá, oitavo ano, bom dia. Hoje, dia 15 de abril, esta manhã de quarta-feira, estamos iniciando nossa aula de matemática. Já disponibilizei na plataforma todas as atividades propostas para hoje. Vocês deverão fazer a correção dos exercícios passados na aula passada através do gabarito que eu postei, páginas 61 e 62. Logo após efetuar o gabarito, nós encerramos o capítulo 3 do volume 1 e daremos início na aula de hoje ao capítulo 4, que está no volume 2, que o tema é estatística, tá bom? Qualquer dúvida, se houver na correção do exercício que eu postei lá na plataforma, é só me solicitar. Bom, esse conteúdo, ele veio numa hora muito apropriada, né? Em que nós estamos aí vivendo essa pandemia do coronavírus e que há muitos momentos vocês estão aí se deparando na internet, nos noticiários da TV, em jornais, com estatística. Quando os repórteres falam, quando os jornalistas trazem lá um noticiário de número de contaminados, número de mortos, de realmente pesquisas feitas em cima de valores. Isso é estatística, são pesquisas, análise de dados em cima de determinados valores. Então a gente vai hoje falar sobre médias. Duas médias que eu trouxe aqui para vocês. Uma média que é chamada média aritmética simples e a outra média que é chamada média aritmética ponderada. Começando pela simples, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores em que poderiam representar a idade de 5 pessoas contaminadas pelo vírus. Então, uma pessoa tem 38 anos, uma 45, uma 36, uma 54 e 67, né? Peguei uma amostra pequena, obviamente, porque quando vocês veem as reportagens, né, a gente está falando de valores referenciais maiores, mas aqui eu peguei 5 pessoas, a idade de 5 pessoas, para a gente determinar qual é a média de idade dessas pessoas, né? Bom, o que eu devo fazer para encontrar a média? Eu tenho que somar esses 5 valores, 38 com 45, com 36, com 54, com 67, que eu vou obter 240, essa é a soma. E depois eu tenho que dividir pela quantidade de idades que eu somei, no caso aqui 5. Quando eu divido 240 por 5, eu vou obter o valor de 48. Então, quer dizer que neste grupo de 5 pessoas, a média de idade é de 48 anos. Ah, mas professora, mas tem gente que tem menos que 48, tem gente que tem mais que 48. Sim, por isso nós estamos falando de média. Isso é a média, aquele valor que está ali entre o menor e o maior valor. Está exatamente o quê? Na média entre as idades, certo? Só que quando eu dei esse exemplo aqui, eu estava falando de um exemplo cujo cada valor desse aqui tinha o mesmo peso, valia a mesma quantidade. Como assim, professora, ter o mesmo peso, né? Eu tinha uma pessoa de 38, uma pessoa de 45, uma pessoa de 36, uma de 54, uma de 67. Cada uma aqui representava uma unidade, tinha peso 1. Como que seria a média aritmética ponderada? O nome já está dizendo. Ponderada vem de ponderação, vem de pesos diferentes. Vamos fazer um exemplo? Bom, eu coloquei aqui a seguinte situação, partindo do mesmo exemplo que a gente fez ali. Só que agora eu disse que duas pessoas que estão com vírus, elas têm cada uma 70 anos, 7 pessoas têm 49 anos e 5 pessoas têm 63 anos. Aí eu pergunto, qual é a média de idade entre essas pessoas? Bom, primeiramente a gente tem que ver que quando eu tenho duas pessoas com 70 anos, aqui eu tenho 2 vezes 70, que vai dar 140. Quando eu tenho 7 pessoas com 49 anos,
eu tenho 7 vezes 49, 7 vezes 9, 63, sobe 6, 7 vezes 4, 28, 28 com 6, 34, 343. E 5 pessoas com 63 anos. 5 vezes 63, 3 vezes 5, 15, sobe 1, 6 vezes 5, 30, com 1 que subiu 31. Então, quer dizer que aqui eu tive 140, aqui eu tive 343 e aqui eu tive 315. Ou seja, o meu 70, ele teve peso 2. O meu 49, ele teve peso 7. E o meu 63, ele teve peso 5. Então, o que eu vou fazer agora? Somar esses valores. 140 com 343 com 315. Somando 0 com 3 com 5 dá 8. 4, 4, 8 com 1, 9. 3 mais 1, 4. Com 3, 7. 798 foi a minha soma. O que eu devo fazer agora? Pegar este valor que foi a soma e dividir pela quantidade de valores que eu tinha aqui, no caso a quantidade de idades. Agora prestem atenção, quando eu disse que 2 pessoas tinham 70 anos, eu estou falando de 2 valores de 70. 7 pessoas com 49 são 7 valores de 49. E 5 pessoas com 63. Então, na verdade, aqui eu estou falando de quantas pessoas? 2 mais 7, 9. 9 com 5, 14. Então, na verdade, aqui eu tenho 798 dividido por 14, porque eu estava falando de 14 pessoas. Efetuando essa divisão, eu vou ter o valor de 57. Ou seja, a média de idade dentre essas 14 pessoas é de 57 anos. Certo, gente? Então, eu dei um exemplo aqui de média aritmética ponderada, onde cada valor desse aqui tinha um peso diferente. Não era peso único, né? Ele tinha um peso diferente de um, que no caso da média aritmética simples acontece. Tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada. E em que situações que a gente pode utilizá-las, tá bom? Deixei já lá na plataforma os exercícios que vocês devem fazer, que são das páginas 3 até a 9, tá? Lembrem-se que aqui há exercícios com a indicação que devem ser feitos no caderno, pois não há espaço suficiente para fazer no próprio livro, tá? Façam com bastante atenção, porque são exercícios que têm bastante cálculos para serem resolvidos, tá bom? Na próxima aula, irei postar o gabarito desses exercícios passados hoje, mas se tiverem alguma dúvida durante a nossa aula, podem me solicitar, tá? Que eu tentarei tirar a dúvida de vocês, seja por mensagem escrita, seja por áudio. Eu acho que a gente consegue fazer assim, tá bom? Beijo grande, se dediquem, caprichem e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.